meninas, sejam bem-vindas. Eu sou a Rúbia da Alarme e hoje nós estamos no episódio número 4 da nossa série Do Zero ao Vestido de Noiva, onde nós estamos passo a passo construindo o vestido do zero. Então, se você perdeu os episódios anteriores, eles estão aqui no canal. Assiste lá, não perde nenhum, porque cada parte, cada episódio é muito importante para a construção do zero, né? Até o vestido ficar pronto, maravilhoso. Então, hoje nós vamos para uma etapa muito importante, que é a costura, a montagem. Então, a gente já está com o nosso top corset, assim, bem certinho, cortadinho, com a margem de costura, e nós vamos dar sequência a esse processo. Então, o próximo passo é pensar um pouquinho no acabamento que a gente terá nesse tipo de top. Como a gente está trabalhando com a transparência, ele não tem um forro de limpeza. Então, a gente precisa pensar como que a gente vai deixar bem bonitinho por dentro, né? A parte ali que vai encontrar em contato com o corpo da cliente. Então, eu fiquei pensando desde a última aula e eu decidi cortar igualzinho, né, a essa renda, que já tá cortada, uma outra camada em um tule, assim, branquinho. Na verdade, ele é off-white, quase da mesma cor que a nossa renda. E eu vou cortar ele igualzinho pra quê? Pra que a gente consiga um acabamento da parte superior do bojo, né? E da parte interna, principalmente as partes de cima. A parte das costuras, das barbatanas, a gente vai ter um acabamento com um viés. Mas essa parte de cima, ou a gente aplica um viés ali, que é um revelzinho por dentro, ou a gente faz assim igualzinho. Então a gente vai fazer um forro de limpeza no transparente, para não perder a nossa transparência. Essa foi a minha opção de acabamento nesse caso. Então eu já vou cortar aqui na mesa, deixar bem certinho pra gente ir pra máquina. Então agora nós vamos para a etapa de posicionamento desse nosso tule na mesa, igual a gente fez com a renda. Eu já localizei aqui a minha auréola, que é a borda do tecido, né? E ela tá paralela à mesa. Então assim eu sei que eu vou cortar com um fio bem certinho, né? Eu sempre coloco as auréolas, a dobra, tanto a dobra do tecido quanto a auréola precisam estar paralelas com a borda da sua mesa, assim você não inverte o fio e sempre vai dar certo, sempre vai ficar aquela costura bem alinhada. Ups! Então, eu já estou com a minha dobra pronta, que eu vou colocar. Se a gente não tivesse um recorte no centro do corpo, ia ser o centro do corpo que ia ser posicionado aqui, porque é o lugar que normalmente a gente não coloca essa costura. Mas como aqui a gente tem a barbatana, a gente colocou recorte também. Então, como a gente já tem a margem marcadinha do corte anterior, vai ser bem mais fácil, né? A gente não precisa ficar medindo, a gente vai seguir respeitando a borda da renda. Então, a gente posiciona na borda, sempre olhando se a parte de baixo, a parte de cima do tule não tem algum dente, algum pedaço cortado, porque isso é bem comum. Na hora de cortar, eu fiz um teste e decidi substituir a parte interna da parte do bojo, do forro do bojo, em vez de cortar no tule, cortar no mesmo tecido. Então, vamos cortar na renda para que dê um acabamento e tape um pouquinho do bojo, e também isso faz com que não apareça essas costuras aqui. Então, agora que nós já temos todas as partes cortadas com o nosso forrinho, a gente vai passar para a etapa da montagem, né, propriamente dita, que a gente vai para a máquina de costura. Então, a gente vai seguir um passo a passo para facilitar o nosso trabalho, né? Então, o que eu indico aqui, a gente vai tirar do molde cada partezinha e a gente já vai alfinetando. Por que eu indico fazer assim? Porque às vezes a gente tira tudo do molde e deixa guardadinho, né? O forro e as partes, mas nesse caso, como é muito pequenininho e parecido, é confuso saber qual parte que é qual, e a gente perde tempo com isso, e se montar errado não vai encaixar tão bem, né? Vai dar defeito até descobrir o problema, é chato, né? Complicado, perde tempo, não é eficiente. Então,
A gente vai começar com o nosso bojo, né? Eu vou separar todas as partezinhas do bojo e vou reservar as outras partes que são do corpo. Então, o primeiro passo aqui é já entender qual parte que é o quê. A gente vai pôr a parte de cima, aqui em cima, né? E as partes de baixo, embaixo. E aqui eu sempre tenho que cuidar que eu tenho as anotações que foram lá na primeira aula. Por que que elas são tão importantes? Porque a gente tem o centro do corpo, o centro do bojo, a cava, a base do bojo. Assim a gente consegue juntar A com A, B com B e fica muito prático, muito fácil. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar tudo isso do meu molde já na posição que eu preciso alfinetar. Então, como eu quero guardar o meu forro, eu vou tirar a parte de cima, né? Tirar dos alfinetes. E eu já vou alfinetar o forro e eu vou deixar ele no molde. Pra quando chegar a hora da gente montar ele, a gente não ficar confusa. Então, a parte daqui, eu voltei pro mesmo lugar. Assim, eu tô deixando ele como eu vou montar. Pra que seja mais rápido, né? A gente já errou bastante nisso, assim, trocou a parte, depois eu encaixava aqui, sabe, na hora de montar os vestidos. Então, não é muito eficiente, fica perdendo tempo. Então, a segunda parte, né, lembrando que a gente cortou dobrado, então tem para os dois lados, direito com avesso, né, pra gente montar o top por inteiro. Então, aqui eu já consegui a segunda parte, deixar o forrinho alfinetado no sentido certo. E eu vou continuando, tirando aqui. A gente vai fazer isso com todas as partes. Vai montar as partezinhas certas, partes com parte, né? Como a gente vai emendar depois. E reservar os forros de volta no molde. A gente vai fazer isso com tudo. Agora acelera. Então, agora que eu já estou com todas as partes desse top fora do molde, né? E posicionadas lado a lado. Então, tá o centro do corpo embaixo do seio, lateral do corpo e pence das costas e meio das costas. Então, ele tá aqui na sequência como eu vou alfinetar para facilitar a minha vida. Mas como a gente corta dobrado, né? São as duas partes do corpo, eu preciso espelhar isso. E nada mais fácil do que já ir espelhando aqui pra ficar tudo no mesmo, direito com direito, avesso com avesso, né? Aqui virando eu já fico com todos os direitos pra cima. E facilita muito, muito, muito a minha vida aqui. Então, eu vou ficar com o top, então, inteiro aberto. E aqui a gente já vai vendo que bate as costuras, as alturas. E quase não coube aqui na minha mesa, eu vou deixar logo embaixo pra gente não se perder. Então, eu vou começar alfinetando o centro aqui do corpo. Eu vou fazer igual eu fiz na parte do bojo, eu vou alfinetar mantendo a mesma margem. A única parte do nosso corpinho que a gente cortou com mais margem foi a lateral do corpo, né? Que ali a gente deixa aquela sobra de tecido que às vezes a pessoa engorda e emagrece, ou se é feito, por exemplo, para venda ou para locação, tem aquela sobra de tecido para possíveis ajustes. No zíper é a mesma coisa. Então, a gente usa normalmente aqui ou 2 centímetros ou 3 centímetros, tem lugares que gostam de 4, e a gente vai respeitar a margem que a gente cortou. Então, a gente vai começar com o centro da frente aqui. Lembrando que eu tô alfinetando tudo com 1 centímetro e com o direito, a costura pro direito, assim. Ela tá pra fora, pra que o nosso avesso ali em contato com a pele, quando a pessoa abre e olha a peça por dentro, tá bem limpinho, sem costura. A pessoa não entende como, né? Porque vai estar embaixo do viés.
que vai estar pra fora. Se o viés fosse embutido por dentro, né, fosse aquele viés tradicional, não tinha problema, o viés ia entrar ali fazendo esse papel de limpeza, no caso da transparência. E quando tem forro, o forro, a mesma coisa, o forro vem por dentro ali, tirando, tapando, né, as costuras, e fica aquele avesso perfeito que a gente tanto gosta nos vestidos de festa. Que você olha o avesso da peça, ela é igualzinha ao lado direito. Isso mostra um capricho, isso mostra cuidado, isso mostra a técnica, né? As roupas que são feitas de uma maneira mais industrial, com uma tiragem mais casual, mais de dia a dia, elas não têm isso. São raras as peças que vêm com esse forro. O que a gente vê é em jaquetas, casacos mais pesados de inverno. Aí a gente vê o forro escondendo isso tudo. Mas as roupas que são mais leves normalmente não tem, né? Então aqui eu já tô indo em direção à minha lateral aqui. A lateral, eu sempre indico, antes de finalizar a peça, deixar a costura por dentro, né? Então é o único lugar que a gente vai fazer ao contrário. Em vez de ser pra dentro, vai ser pra... em vez de ser pra fora, vai ser pra dentro. Porque a gente quer conferir se tá perfeito. Depois que tá tudo conferido pra quem vai usar, aí a gente pode fazer o acabamento, né? Mas assim, aqui dentro do ateliê, como eu tenho bastante vestido que a gente faz locação, né? A gente acaba deixando a lateral com essa sobra por dentro para guardar mais. Porque como o tule é delicado, é o único lugar que a gente veria uma sobra de costura. Porque na prática é a maneira mais eficiente na hora de ajustes. Mas se for uma peça para venda, dá para deixar também escondido, virado para fora e escondido embaixo do viés, né? Uma peça que é de uma cliente certa e tal, aí é mais fácil. Então vai ficar assim, aqui tá para fora, né? Essa parte principal, só a lateral que tá para dentro. E assim a gente fica com aquela reserva ali, a gente fica guardando, esperando a prova e tudo mais. E também na montagem, quando a gente tem clientes no ateliê, a gente não coloca a barbatana da lateral normalmente nas provas, até quase a finalização da peça, porque às vezes é ali que a pessoa dá uma emagrecida ou engorda, né? E varia, e a gente tem que tirar, né? Ajustar. Então, quando já tá com o viés aplicado, a barbatana aplicada, dá muito mais trabalho. Então, a gente deixa a barbatana lateral como a finalização da peça. É lá pelas últimas provas que a gente coloca. Sempre no final, antes da entrega. É o corpo mais que vai estar no dia, né? Se a gente aprontar o vestido muito tempo antes, o que acontece? A pessoa pode emagrecer, ela pode engordar. E pode dar ajustes. Então, quanto mais o acabamento já tiver finalizado, muito tempo antes, arrisca ter resserviço, né? Refazer tudo. Então, onde a gente deixa tudo pronto, as costuras de busto, a pence das costas, mas a costura lateral e a costura do zíper, o zíper a gente aplica pra saber, mas a gente não põe a barbatana na lateral, porque facilita o processo, né? Ficar tirando, quando o vestido já tá pronto, ficar desmanchando muito ele, acaba dando bastante trabalho. Então aqui eu já alfinetei um lado do corpo e agora eu tô indo pra baixo do busto do outro lado. E é fundamental alfinetar tudinho antes, porque daí quando a gente vai pra máquina de costura, tá muito fácil, né? A gente não tem que ficar pensando qual parte é qual, com quem que vai, né? A gente não fica sofrendo lá, será que tá certo? Fica confuso, né? Se você tira tudo do molde e pega na louca. Por isso eu gosto de arrumar na mesa cada parte com cada parte, certinho. Fica mais natural o trabalho.
Antes da gente passar a costura, a gente, né, depois que a gente alfinetar tudo isso, a gente vai dar uma conferidinha nas medidas. Mas tá, alfinetei, estamos na reta final. Agora, a lateral do outro lado eu também vou guardar. Ela vai ficar pra dentro e não pra fora de novo. Vou medir aqui só pra... Derrubei um pedaço, mentira. Só pra... ter essa precisão, né? Eu tô colocando os alfinetes de 3 em 3 centímetros, mais ou menos. Agora eu vou pegar minha última parte. Eu derrubei. E agora eu tenho que pensar. Isso. Aqui também, na pence das costas, eu mantenho 1 centímetro. E tcharam! Estamos com o top todo alfinetado, né? Aqui é o centro. E ele tá pronto para ir para a máquina, que é a nossa próxima etapa. Então agora eu já tô aqui na sala de costura e o próximo passo é pegar aquele tule que a gente já usou para cortar o forrinho do top e também cortar as tiras que vão ser o nosso viés, porque a gente vai ter viés da barbatana, né, por fora. E a gente precisa criar as canaletas do viés. Então, como a gente vai usar a barbatana de plástico, aquela meio transparentinha, a gente já mediu ela para descobrir o tamanho que precisa ter essas nossas tiras e a gente descobriu que tem que ser 4,5. Então, a gente já tem várias tiras dessas cortadas para que quando a gente for montar esse top, a gente vai costurar elas dobrando assim para que fique fechadinha, né? A gente vai usar isso aqui dobradinho ali nas costuras e depois de passar a primeira costura, para prender ela no top, a gente vai dobrar ela para que ela dê uma enroladinha para pregar ela dupla, né? Assim a gente não vai ter ela tão transparente como se fosse só uma vez. Então ela vai ficar 2 vezes mais resistente também. Então a gente vai explicar mais ali o processo na máquina, mas já precisa estar com isso cortadinho. Então, a gente veio com o nosso bojo, né, com a renda que vai ficar no bojo aqui pra máquina, e ela tá alfinetada. A gente vai manter essa mesma margem de 1 centímetro, ela já tá aqui posicionada, pra gente fazer essa primeira costura. Depois que a gente fizer essa primeira costura, a gente tá costurando a parte vertical, né, da base do bojo até aquele recorte horizontal. E ali a gente já vai colocar a nossa canaleta de viés, porque o viés tem que estar aplicado para que a gente faça a costura horizontal, porque ela vai embutir o viés ali dentro. Então, vamos mostrar o passo a passo.
Agora a gente vai costurar a parte horizontal do bojo para depois aplicar o viés da mesma forma. Então, agora a gente vai mostrar aqui na prática como que a gente faz a colocação do viés. Porque primeiro a gente fez essa costura base, né, que ligou o nosso 4,5 que tá dobrado, né, na metade. A gente colocou ali margem de costura com margem de costura e fez essa primeira costura. E daí, pra gente definitivamente, assim, costurar o viés no top, a gente vai dobrar uma vez e dobrar mais uma vez, e ele vai ficar bem com mais ou menos 1 centímetro, que é o nosso tamanho de margem. E a gente vai dobrando assim e pondo o alfinete. E o importante aqui é que na hora de costurar, essa costura que a gente vai rebater aqui, vai estar nas duas bordas desse viés. Então, tem que ter bastante controle ali na máquina, para que não fique torto, porque a gente vai colocar dentro do viés a barbatana. Então, se alguma parte dela ficar muito menor, né, ela não entra e tudo mais. Então, depende da prática da pessoa. Se tem bastante prática, já pode fazer na mão, sem colocar alfinete. Mas, se ainda tá praticando, aprendendo, fica mais fácil alfinetando assim, como a gente tá mostrando, para que daí ele não escorregue, porque o tule é bem delicado, é um dos materiais mais difíceis, junto com a seda, né, de costurar. E aqui essa parte do bojo, que é essa costura horizontal, ela é bem curva, então fazer isso no reto é ainda um pouco mais fácil do que fazer numa curva. Então, tem que ir dando uma arrumadinha ali para que mantenha sempre a mesma margem e que a costura vá encaixando bem certinho. Então, agora, tudo alfinetado, a gente vai rebater isso na máquina. Agora, a gente vai iniciar a parte do corpo, né? A gente já deixou a parte do bojo prontinho e reservou. E agora, a gente vai pegar aquela parte que a gente já deixou toda alfinetada. E agora, a gente vai fazer aquela costura simples, respeitando as margens. E depois disso, vem a colocação do viés, conforme a gente já mostrou no passo a passo.
Então agora a gente vai iniciar a colocação do viés em todo o corpo, né, do corset. Então primeiro a gente vai pegar essas tiras, né, de 4,5 e a gente vai dobrar ela ao meio e a gente vai posicionar ela junto com a margem de costura que a gente deixou. A gente vai alfinetar ali e vai passar essa primeira costura deixando 1 centímetro de margem. Então agora a gente já fez essa primeira costura e a gente vai dobrar ela junto, tudo na mesma direção e dar uma enroladinha e depois dobrar de novo encostando no corpo. Assim a gente vai ter o viés assim deitadinho e a nossa próxima etapa é novamente passar uma costura rebatida ali nas duas beiradinhas desse viés. Então, depende da prática, precisa alfinetar, se já tem mais habilidade não precisa, mas dessa forma a gente vai ter uma canaleta de viés um pouco mais reforçada do que o tule se tivesse apenas uma viradinha, então ela é dupla. Isso ajuda que não rasgue e dá mais resistência e também não aparece a transparência da barbatana, como eu já disse. Então a gente vai para a máquina novamente, passando uma costura de cada ladinho. Então aqui já está o top com todos os viés, as canaletas aplicadas. A gente só não aplicou, como eu já expliquei, nas laterais, que elas estão com a sobrinha de tecido por dentro. E depois desse passo, a gente vai colocar o bojo aqui, né? Mas antes de costurar a parte do bojo, a gente precisa colocar a barbatana dentro do bojo para que, né, essa costura que já vai ficar fechadinha fique com a barbatana, porque senão depois tem que desmanchar, não pode esquecer. Então, agora a gente vai medir as barbatanas, né, com a medida das canaletas, e o truquezinho aqui é arredondar as pontinhas, porque se ela ficar quadrada ali, se ela ficar com aquele tamanho, como fica quando a gente corta, com aquelas pontas, ela vai enroscar na hora de entrar no viés, porque ele é de tule e ele tem uma abertura maior já. Então, você vai arredondando todos os cantinhos para que você sinta ali com o dedo que ela não tá áspera. Então, a gente vai colocar ela nas duas entradas que tem em cada lado. Então, uma delas é a vertical e a outra é a horizontal. Então, já tá cortadinho pra parte vertical, né? Que é aquela continuação da costura embaixo do busto. E voilá! A gente já tem as barbatanas colocadinhas, prontas pra costurar com o corpo. Agora vem a etapa da colocação da parte do bojo, que a gente montou por primeiro. E o segredinho aqui é alinhar
a parte de baixo. Deixa eu ver. Esse aqui é a cava. Então tem que cuidar para você colocar o lado certo. Esse aqui é a cava. Porque a cava é mais retinha e o centro é mais bicudinho. Para não fechar um lado errado, né? Porque é bem fácil de confundir e são muito parecidos. E o segredinho aqui é alfinetar barbatana com barbatana ali do busto que a gente fez para coincidir. Então, primeiro a gente junta essas partes e vai alfinetando do meio para as beiradinhas. Então, assim a gente consegue que fique centralizado, que um lado fique igual ao outro, que ele fique mais perfeitinho, né? Porque a gente quer que a costura fique simétrica assim. Então, você pode alfinetar tudinho ou você pode alfinetar o meio e as bordas para que elas se encontrem, né? Depende da prática. E depois que tá alfinetadinho assim, a gente vai pra máquina e passa uma costura juntando as partes dos dois lados. Então agora a gente vai pro outro lado, a gente começa alfinetando a barbatana debaixo do busto, ali da parte do bojo, com a debaixo do busto ali do corpo. Então, cuidando para que elas fiquem bem certinhas, alinhadas. E a gente vai costurar agora a borda. A gente vai alfinetar, eu digo, a borda com borda, tanto na cava do bojo como o corpo. A gente vai pôr um alfinete e a gente vai pôr também o alfinete no centro do bojo. Lindo. Agora que a gente já tem o forrinho montado, igualzinho ao top corset de renda, ele já está com todos os viés, tá todo montadinho, a gente vai unir as duas partes para ter o acabamento bem certinho. Então, para isso, a gente vai juntar a parte de cima do corset e do forro pelo avesso e alfinetar para ir para a máquina. E assim a gente ter o forrinho avesso limpinho, cuidando para que o avesso, né, fique com o avesso. E a parte da costura limpinha fique na pele da pessoa. Então, agora a gente já tá aqui com o nosso molde e com o forro alfinetado nele. A gente já tinha guardado pra quando chegasse a hora de montar essa etapa. Então, agora a gente vai seguir as marcações do molde, respeitando ali a união de cada parte certinho. Tem que prestar atenção e fechar na margem que a gente cortou para que, quando a gente costure ali no top, dê certinho. Vamos lá? Então, a gente começa unindo o centro ali. E para cuidar que cada partezinha esteja unida bem certinho. Então, é só atender para que o alinhavo esteja cada parte certinho com a outra.
Agora abre a costura e passa mais uma vez com o direito, né? Pra ela ficar bem bonita. Tcharam! Olha como ficou o nosso corset montadinho, bem lindo. Então, ele ficou bem conforme o nosso projeto, o nosso desenho em cima da crepagem, com todos os recortes, olha, e com os posicionamentos das barbatanas em viés, né? E o mais legal é que ele assentou perfeitamente, porque esse manequim foi o nosso modelo, nosso tamanho planejado. E ele ficou sem nenhum ajuste. Já tá também com a alcinha aqui colocada, um viés um pouquinho mais fino, que vai vir um brilhinho aplicado. E também, em cima desse corset base, eu vou aplicar uma outra renda para dar mais um diferencial, porque é noiva e eu quero fazer essa mistura de texturas para ficar um pouco mais interessante ainda, conforme eu desenhei. E qual é o próximo passo, agora que a gente já tem essa base de cima montadinha? É o desenvolvimento da saia. Então, a gente vai fazer o corte da saia na próxima aula. Se você tá gostando de todas essas aulas, não deixe de se inscrever aqui e já ativar as notificações para não perder, né, o desenrolar desse vestido que tá ficando incrível. E nos vemos na próxima aula.